Oi pessoal, tudo bem? Então a professora Rosane vai estar dando continuidade ao assunto de biologia que vocês têm. Então a próxima aula que vocês têm é sobre cadeia e teia alimentar. Tá? O que significa isso e o que tem relação disso com o nosso meio ambiente. Então, cadeia alimentar. Cadeias alimentares ou cadeias tróficas, também podem ser chamadas assim, elas são o quê? São sequências de eventos que têm relação de alimentação de um grupo de organismos por outros. E aí, nessas cadeias alimentares de nível tróficos, tá? A gente tem os produtores, os consumidores e os decompositores. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rosane, então eu vou estar explicando o assunto para vocês da apostila, dando continuidade ao assunto de biologia. Então, lá nesse assunto que nós temos é cadeia e teia alimentar. O que elas têm de importância? O que significa para nós? Então, é importante nós estarmos vendo isso. Então, cadeias alimentares, ou mesmo chamadas cadeias tróficas, elas são sequências de eventos que tem relação de alimentação de um grupo de organismos por outros. E aí, esses níveis tróficos, essas cadeias, elas englobam os produtores, os consumidores e os decompositores. Eles têm uma inter-relação. Então, aqui nós temos os produtores, consumidores e decompositores. Cada um dentro dessa teia, dessa cadeia, eles têm um papel fundamental. Tá? Um não existe sem o outro. E aí nós temos um desenho bem ilustrativo aqui para vocês entenderem. Então, a planta, ela está nesse processo onde nós chamamos ela de produtor. Então, por que ela é produtor? Ela vira alimento para vários animais. Aí nós temos os consumidores. Tá? Então, por exemplo, aqui nós podemos citar um gafanhoto ou mesmo um grilo, né? Nesse caso um gafanhoto, ele é um consumidor, ele vai se alimentar do produtor. A planta também é chamada de produtor, vocês vão mais para frente, porque ela produz seu próprio alimento, tá? Aí, então, o gafanhoto se alimenta da planta, o sapo se alimenta do gafanhoto. Então, eles são consumidores. Por algum momento da vida, esses animais eles vão morrer e entrar em estado de decomposição. Então, aí entra os decompositores. Quem são os produtores? São seres autótrofos, quer dizer, são aqueles que conseguem produzir seu próprio alimento e eles, a partir dessa matéria orgânica simples, eles fabricam compostos orgânicos. Então, na natureza, os produtores são as plantas. Então, autótrofos quer dizer que eles produzem o seu próprio alimento, diferente de nós seres humanos que dependemos de outros, ou os animais também, tá? Então, aqui, ó, nós temos um processo de como a planta produz seu próprio alimento. Então, a energia dela vem do sol, do gás carbônico. Ela absorve o gás carbônico e elimina o oxigênio. Ela absorve a água, além da energia do sol para produzir seu alimento, tá? Essa água que tem, ela também retira o nutriente do solo para poder se alimentar. Então, por isso, através do processo de fotossíntese que a gente fala, ela produz o seu alimento. Quem são os consumidores? Tá? Esses consumidores são organismos que têm a necessidade de alimentar de outros organismos e através disso eles obtêm energia que nesse processo eles não conseguem produzir esse alimento para si próprio. Então nós temos aqui, por exemplo, animais, peixes que se alimentam mesmo de peixes, herbívoros, carnívoros, tá? E aí a gente vai citar que tem animais que se alimentam de coisas em decomposição e assim por diante. Então aqui, ó, para vocês terem uma cadeia alimentar, ela pode ser terrestre ou marinha, tá? Ela pode ter esses dois níveis, tá? A planta, então aí nós temos, por exemplo, o gafanhoto, é o herbívoro, aí entramos no carnívoro, um ratinho como esse gafanhoto, a cobra se alimenta desses outros animais e a águia se alimenta da cobra. Então, todos são carnívoros e um nessa cadeia é herbívoro.
Aí, já na cadeia marinha, nós podemos falar sobre os fitoplânctons, né? São pequenos micro-organismos. Aí nós temos animais que se alimentam desse fitoplâncton, que são os zooplânctons. E aí, se alimentam desses zooplânctons, nós temos os peixes, né, uma cadeia, tá? Que são considerados carnívoros, que é um se alimenta do outro. E aí nós temos os decompositores. São seres que fazem o processo de transformação da matéria orgânica em matéria inorgânica, quer dizer, fazem a decomposição. E essa decomposição, ela faz com que retorne ao solo para os seres vivos utilizarem novamente essa parte de alimentação para os produtores, gerando assim uma nova cadeia alimentar. Então inicia novamente o processo de alimentação, tá? Então ali, ó, matéria orgânica está no solo, matéria mineral vira matéria orgânica na planta. Agora aqui, por exemplo, tá? Nós temos animal morto, daí a matéria orgânica se decompõe, vira matéria mineral. Então a decomposição é a transformação dessa matéria orgânica, cadáveres e restos de plantas, em material mineral. Então ele é feito pelos micro-organismos que estão presentes dentro do solo. Uma teia alimentar, tá? Essa teia alimentar, ela faz com que a posição de alguns consumidores varie de acordo com a cadeia alimentar da qual eles participam, tá? Ou quer dizer que uma cadeia, tal consumidor pode ser um secundário ou até mesmo um terciário, mesmo que em outro ele venha a ser um terciário ou um quaternário. Então essa relação está relacionada dentro da teia alimentar. Então, por exemplo, aqui nós temos, ó, o gafanhoto se alimenta da planta. Aí nós temos os roedores, a ave se alimenta da gafanhoto, a cobra se alimenta desses pequenos pássaros, mas se alimenta do sapo, porque o sapo também se alimenta do gafanhoto. Então tem uma inter-relação aí. Aí nós, por exemplo, temos a coruja ali, se alimenta tanto do sapo, mas aí não se alimenta de outro, por exemplo, pode se alimentar da cobra também. O gavião se alimenta de todos eles, e aí num dado momento da história, desse processo, tá? Eles vão morrer e vão virar micro-organismos para essa matéria orgânica para retornar, e aí começa de novo o processo. Aqui nós temos uma cadeia alimentar, uma inter-relação bem complexa, tá, de vários animais, e essa inter-relação vocês estão vendo que muitas vezes um único animal ele se relaciona com o outro, mas não se relaciona com o outro. O que acontece? Isso aqui é o mesmo processo, por exemplo, eu conheço fulano, mas eu conheço ciclano, mas ciclano se conhece fulano. Então, essa inter-relação também está dentro da natureza. E aí, nós podemos falar que dentro dessas teias alimentares, os consumidores ocupam papéis diferentes, aí dependendo da cadeia alimentar que ele está envolvido. As plantas são sempre produtores, e os decompositores, eles fazem o quê? O processo de reciclagem dessa matéria orgânica no ambiente. Então, dado o momento desse processo, vai haver a decomposição desses animais, tá? Uma coisa bem interessante, nós temos que entender que tem certas definições para ecossistema, biosfera, bioma e habitat. O ecossistema é a reunião de várias cadeias alimentares. A biosfera é o conjunto de todas as áreas da Terra onde existe a vida. O bioma é o conjunto de diferentes ecossistemas que nós temos, e o habitat é o local de moradia de uma determinada espécie. Então, esse aqui foi um pequeno resumo para vocês. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima.